bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar, sei que meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim, nesse tratamento eu vou até o fim. Se você tosse há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento pelo SUS é gratuito, mas precisa ser feito até o final. Todos juntos contra a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. Estreia com H. Mundial. Participam do programa desta segunda-feira, 17 de setembro de 2018, Laís Garcia, Lawane Meira e a técnica Flávia Coutre. E hoje iremos falar sobre as teorias da conspiração mais polêmicas e famosas da história. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. 17 anos depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, diversas teorias conspiratórias continuam populares. Uma delas é a teoria que diz que o governo de George W. Bush sabia tudo sobre os ataques que atingiram os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, mas não fez nada para impedi-los, de acordo com a teoria conspiratória. Alguns até acusam os Estados Unidos de ter organizado os próprios ataques, para posteriormente poder invadir o Afeganistão e o Iraque. De um modo geral, as formulações se concentram em torno de supostas perguntas não respondidas pelos relatórios sobre o incidente e sugerem que o governo americano pode ter planejado os ataques justamente com o exército. Conheça 5 teorias conspiratórias mais proeminentes que circulam em comunidades online. A pergunta que iniciou a teoria: por que a força aérea mais poderosa do mundo não conseguiu interceptar nenhum dos 4 aviões sequestradores? Essa é a teoria sobre a falha ao interceptar esses aviões sequestradores. Bom, de acordo com os teóricos da conspiração, o vice-presidente dos Estados Unidos na época, Dick Cheney, teria dado ordens para que o exército não tentasse recuperar os aviões das mãos dos sequestradores. Já os relatórios oficiais dizem que este foi um sequestro múltiplo incomum, com violência a bordo e no qual o transponder que transmite a localização exata do avião foi desligado ou alterado. Um exercício militar de rotina também estava acontecendo no mesmo dia do Comando da Defesa Aérea Americana e teria havido confusão e falta de comunicação entre o Controle de Tráfego Aéreo Civil, FAA, e o Exército. O equipamento do Exército também estava obsoleto e foi planejado para procurar sobre o oceano por ameaças na Guerra Fria, segundo relatórios oficiais.
A próxima teoria é a da queda das Torres Gêmeas. E a pergunta que iniciou essa teoria foi: por que as Torres Gêmeas caíram tão rapidamente e dentro da própria área em que ocupavam, após incêndios em poucos andares que duraram somente 1 ou 2 horas? Bom, os teóricos dessa conspiração dizem que as Torres Gêmeas foram destruídas por demolições controladas. As teorias se referem ao desmoronamento rápido dos prédios, que durou cerca de 10 segundos, e aos incêndios relativamente curtos. 56 minutos no World Trade Center 2 e 102 minutos no World Trade Center 1. Além disso, haveria relatos de pessoas que teriam ouvido sons de explosões antes da queda e objetos sendo arremessados violentamente para fora de janelas nos andares inferiores. Um inquérito extenso feito pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias concluiu que os aviões romperam e danificaram colunas de suporte do edifício e deslocaram materiais à prova de fogo. Cerca de 39 mil litros de combustível de avião foram espalhados por diversos andares, dando início a incêndios generalizados. As temperaturas de até 1000 graus Celsius fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, provocando os sons de explosões. O peso dos pisos de cada andar criou um peso muito maior do que as colunas dos edifícios foram projetadas para sustentar. Objetos foram expulsos pelas janelas dos andares inferiores na medida em que os andares de cima desmoronavam. Além disso, as demolições controladas são sempre iniciadas dos andares de baixo até os de cima, ao contrário do que aconteceu no desmoronamento das torres. E agora a teoria do ataque no Pentágono. E a pergunta que iniciou foi: como um piloto amador pode ter feito uma manobra complicada em um avião comercial e o lançado sob o quartel-general das Forças Armadas, 78 minutos depois do primeiro relato de um possível sequestro, e não ter deixado nenhum vestígio? O que os teóricos da conspiração dizem não foi um Boeing 757 comercial que atingiu o edifício, mas sim um míssil, um pequeno caça ou um avião não tripulado. No entanto, depois que as evidências comprovaram que o voo número 77 da American Airlines realmente atingiu o Pentágono, o foco dessa teoria mudou para a discussão sobre a dificuldade de executar a manobra de aproximação. Pessoas que acreditam na conspiração dizem que o avião estava sob o controle do Pentágono e não da Al-Qaeda. De acordo com os relatórios oficiais, os destroços do avião, incluindo as caixas pretas, foram encontrados no local do acidente e catalogados pelo FBI. Apesar de algumas filmagens iniciais do acidente não mostrarem os destroços, ainda há vídeos e fotografias que mostram as evidências do trajeto que o avião fez durante o choque com o edifício, como postes quebrados. Os restos da tripulação e dos passageiros do voo foram encontrados e identificados pelo DNA. Testemunhas também viram o avião atingir o Pentágono. Nenhuma evidência de explosivos foi encontrada nos edifícios e não há evidência de rompimento proposital de quaisquer colunas ou paredes. Agora a quarta teoria, que é o quarto avião, o voo 93 da United Airlines. A pergunta é: por que a queda do quarto avião sequestrado em Shanksville, na Pensilvânia, foi tão pequena e por que os destroços do avião não foram vistos? O que os teóricos dizem é que o voo 93 da United Airlines foi derrubado por um míssil e se desintegrou em pleno ar, espalhando os destroços sobre uma área extensa. Entretanto, há fotografias claras que mostram os destroços do avião e o gravador de voz da cabine do piloto, que foi recuperado. E ele mostrou que houve uma revolta dos passageiros e que os sequestradores derrubaram o avião deliberadamente. Teorias iniciais de que os destroços haviam sido espalhados por quilômetros de distância do local principal da queda se provaram falsos. Na verdade, o vento jogou alguns destroços leves como papéis e materiais de isolamento por cerca de 2 quilômetros. Outra teoria foi baseada em uma frase do médico legista local, Wally Miller, que foi citada incorretamente. Ele disse que parou de ser um médico legista cerca de 20 minutos depois de chegar ao local, porque não havia corpos. Mas ele também disse que percebeu rapidamente que o que aconteceu foi um acidente de avião e que seria preciso organizar um grande funeral para as vítimas. O exército diz ainda que nunca deu ordens para que a Força Aérea derrubasse o avião comercial. E agora nós vamos passar para a nossa próxima teoria, que é sobre Marilyn Monroe e sua morte tão misteriosa. A morte de Marilyn Monroe, uma das maiores celebridades de Hollywood, ainda é envolta em uma série de teorias, mistérios e conspirações. Segundo fontes oficiais, a atriz morreu no dia 5 de agosto de 1962 em sua casa na Califórnia, em razão de uma overdose de drogas. Indo além das teorias da conspiração, listaremos alguns detalhes chocantes sobre essa morte tão misteriosa. Bom,
Marilyn Monroe foi encontrada morta no quarto de sua mansão em Brentwood pelo psiquiatra Ralph Granson e pela governanta Eunice Murray. A princípio, parecia suicídio por pentobarbital, um barbitúrico utilizado como sedativo, hipnótico, gente, não dá. Isso. Antiespasmódico, que hoje é utilizado na eutanásia. No entanto, exames de autópsia não revelaram traços da substância no organismo da atriz. O médico explicou que isso possivelmente ocorreu pelo fato de que o corpo de uma pessoa viciada metaboliza as drogas muito mais rapidamente. Mas amigos próximos à atriz afirmaram que ela estava em uma boa fase, fechando contratos para novos filmes, e inclusive uma carta ao ex-marido Joe DiMaggio, encontrada em uma agenda, sugeria também que eles estavam reatando e pretendiam inclusive se casar novamente naquele mesmo mês. Agora, a cena de crime ou o cenário de filme. Literalmente, ou um cenário de filme. Embora Grissom e Eunice tenham descoberto o corpo em torno da meia-noite, a polícia só foi informada às 4 horas da manhã. O que já é uma grande coisa ali de gente, o que tá acontecendo? Como assim? Você encontra uma pessoa morta e você demora 4 horas pra ligar pra alguém? Então. Você vai ficar o quê? Ficar lá olhando pra pessoa? Não, isso tá muito errado. Tem muito suspeito isso aí. Os primeiros policiais que entraram no quarto acharam tudo muito estranho. Realmente, porque parecia uma cena montada, com a atriz até segurando um telefone. Havia um frasco vazio de remédios, mas nenhum copo. O corpo dela estava tão arrumadinho na cama que parecia que a atriz estava dormindo. O legista Theodore Cooper contestou: se tivesse sido mesmo a verdade de barbitúricos, ela teria sentido dor e seu corpo estaria contorcido. Também não havia vômito no quarto, e quando a polícia chegou ao local, encontrou Eunice lavando toda a roupa de cama da atriz. O policial afirmou que ela se comportava de maneira evasiva, o que indicava que poderia estar escondendo algo. Também temos os relatos confusos e algumas ligações suspeitas. Eunice e Granson se contradisseram várias vezes nos depoimentos. Primeiro disseram que acharam a atriz por volta da meia-noite, mas demoraram a chamar alguém porque queriam avisar o estúdio 20th Century Fox primeiro, que é o estúdio onde a atriz trabalhava. Em outra versão, a empregada afirmou que viu a luz do quarto acesa às 3 da manhã e chamou o psiquiatra. Ele teria arrombado a porta às 3h50. Antes de morrer, Marilyn ligou para muitos de seus amigos e conhecidos, e entre eles estava Peter Langford, que afirmou ter achado Marilyn estranha e que talvez ela estivesse sob a influência de drogas. No entanto, tal informação causou inconsistência entre seu depoimento e o do médico, que alegou que a atriz estava limpa, o que provocou novas suspeitas, muitas suspeitas. Primeiro eles falaram que encontraram ela meia-noite. Depois, do nada, elas encontraram ela 10 minutos antes de ligar a polícia. Ah, beleza, então. É muito contraditório. Eles ficaram se contradizendo e quando eles ficam fazendo isso, a polícia simplesmente vê o quê? Mentiras. Porque eles mentiram várias vezes. E não tem como mais saber o que é verdade ali, porque, né? Uhum. E uma coisa também que colocou um pouquinho mais de fogo nessa teoria foram os suspeitos do caso, que são os irmãos Kennedy. A Marilyn teve um caso com o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. E em seu diário, que sumiu pouco antes de sua morte, ela teria registrado confissões dele sobre a Guerra Fria. Inclusive um plano da CIA para matar o líder cubano Fidel Castro. Um hipotético plano. Bem de acordo com teóricos, ela sabia demais e precisava ser eliminada. De acordo com teóricos. Não estamos usando aqui uma certeza absoluta, galera. De acordo com teóricos. Hoje, sim, a gente só vai falar... A gente não vai colocar a mão no fogo por nada. Nada que nós estamos dizendo aqui são, assim, verdades absolutas. Estamos apenas contando teorias que rodam na internet, porque é interessante você ver algo por todos os ângulos, inclusive, que você nunca tinha pensado antes. Então é por isso que estamos aqui hoje. E outro problema para o presidente, a atriz renomada estava cada vez menos disposta a esconder o caso entre eles. Ela também se envolveu com o irmão dele. E anos depois... Diga entre família, hein, galera? Pesado. Anos depois, Norman Jeffries, um dos empregados de Marilyn, afirmou que viu Robert Kennedy, o irmão do John Kennedy, e 2 homens com maletas pretas perambulando pela mansão no dia da morte da atriz. Outros mais suspeitos são Frank Sinatra e Sam Giancana, que é um dos chefes da máfia da Itália. Essa outra teoria diz que durante um jantar com o cantor Frank Sinatra e Pat Kennedy, irmã de Robert e John F. Kennedy, e o mafioso Jan Giancana, Marilyn teria sido embriagada e estuprada por garotos de programa. Sinatra e Giancana teriam fotografado e prometido divulgar as imagens caso ela não se afastasse dos irmãos Kennedy. John DiMaggio
ex-marido da atriz, planejou o funeral de Marilyn e proibiu a entrada de Frank Sinatra e dos Kennedy no velório. Outro rumor dizia que a máfia havia conseguido o primeiro papel de Marilyn e que ela tinha um caso com um dos assistentes de Giancana. E a pedido do gangster, 5 mafiosos teriam assassinado a atriz usando calmantes. Uma morte sem marcas no corpo e, assim, sem suspeitos ou provas, que foi exatamente o que aconteceu. Essa parte de sem suspeitos. Porque a polícia até investigou algumas pessoas, eles foram atrás de muita coisa, mas no final das contas ficou um caso sem resolução, um caso sem culpado. Então, se foi realmente a máfia, não sabemos, não estamos dizendo que foi, mas se foi, bom, realmente foi uma morte sem marcas. E a morte dela foi uma coisa tão misteriosa, e assim, já foi misteriosa, só que aí as declarações foram um pouco contraditórias. Aí que foi... Todo mundo. Por todo mundo. E isso que eu acho que colocou um pouquinho mais de fogo na teoria da conspiração, porque é uma coisa que tá sem resposta até hoje, praticamente. Exatamente. Até hoje ela é um dos mártires aí, atriz, e que todo mundo... Porque ela foi um ícone tão grande, ela ainda é um ícone hoje em dia. E olha quanto tempo que isso aconteceu. Então, realmente, é uma das mortes mais, assim, contraditórias. E agora vamos falar de uma outra celebridade que causou muita polêmica também, a morte. Não, a morte, a vida, tudo, né? Tudo. Acho que vocês já devem imaginar quem é essa celebridade. Mas foi no dia 25 de julho de 2009 que o mundo perdeu Michael Jackson. E apesar de ter partido dessa para uma melhor há 9 anos, o eterno reino do pop... O eterno rei do pop, que teria completado 60 anos em agosto... continua vivíssimo na memória de seus milhões de fãs. E quantos fãs, né? E quantos fãs. Muitos dos quais acreditam, inclusive, que ele ainda está entre nós. Uma das melhores teorias ever. Essa não é nem de longe a única teoria sobre sua morte, apesar de que nem todas são tão esperançosas quanto. E devemos dizer que essa teoria veio por causa do Elvis também, né? Porque o Elvis está morto, enfim, não sei, morto há muito mais tempo, e as pessoas dizem há muito, muito tempo que ele não morreu quando dizem que ele morreu. E parece que as pessoas ficam procurando tantas coisas, né? Tipo, é um errinho ali escrito na autópsia, não sei o que, do caixão, enfim. Mas, continuemos. Não, eu lembro na época os noticiários. Gente, era muito doido. E assim, a primeira é sobre que ele teria sido assassinado a mão de... Mahmoud Ahmadinejad. A gente só vai falar Mahmoud mesmo, que o resto é difícil, galera. Vamos ficar no Mahmoud. E antes da notícia sobre a morte de Michael dominar as manchetes, a atenção da imprensa estava voltada para o Irã. Na época... Lembrando que isso é uma teoria, galera. Isso é uma teoria de internet, tá? Não estamos contando uma história exata aqui, é uma teoria. Na época presidido por... Mahmoud. Por ele, né? Pelo Mahmoud. Que mais uma vez garantiu o poder por meio de uma eleição polêmica, né? Porque o tema do programa de hoje é polêmica. Exato. E é isso. E o Irã sempre polêmico. Verdade. E para tirar o foco disso, o líder político teria enviado um de seus seguranças particulares para dar um sumiço no cantor, a fim de garantir que a saída de cena dele se tornasse o assunto número 1 discutido mundo afora. E se tornou. E a parte os ares mirabolantes, o plano teria sido perfeito, já que em questão de segundos a morte do rei do pop ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais falados naquele dia, 25 de junho. Mas a completa falta de evidências para incriminar ele descarta essa teoria. Não tem absolutamente nenhuma prova. Isso foi apenas algo que os teoristas começaram a falar, porque o Michael Jackson morreu bem na época que estava tendo, né? Que tinha acabado de terminar as eleições do Irã e tal. Então tava aquela treta, tinha muita gente falando sobre isso. E eu acho que os teoristas começaram a enxergar, tipo, será que ele não matou o Michael Jackson para tirar um pouco ali? Porque ele tava no centro das atenções, ele queria colocar outra coisa. Então eu acho que foi mais ou menos aí que começou, mas nunca teve nenhuma prova. O Mahmoud nunca foi realmente... o nome dele nunca foi colocado ali na hora de falar da morte de Michael Jackson, então... Lembrando que hoje só iremos apresentar algumas suposições. Você ouvinte acredita no que você quiser, se não quiser acreditar também não precisa. Exatamente. E se estiver mais interessado sobre o assunto, dá uma pesquisada aí, porque é muito interessante. Tem muito mais teorias, a gente só tá passando por cima aqui de algumas, mas ainda teoria tem muito que mais tem, gente. Exatamente. Bom... A próxima teoria é sobre o fato de que o Michael já estava morto há muito tempo e ele tinha sido substituído por um dublê. Eu adoro teoria de dublê, só queria dizer isso. Gente, Paul McCartney, Avril Lavigne, eu adoro teoria de dublê. É interessantíssimo, mas sério, pesquisem, é muito legal. Bom,
Há ainda quem acredite que o cantor havia sido encontrado morto por volta de 2007. Lembrando que ele morreu em 2009, oficialmente, né, de acordo com a polícia. Mas, enfim. A teoria diz que ele morreu em 2007 em seu rancho, Neverland, na Califórnia, e desde então, dublês profissionais teriam sido contratados pela família e pelos agentes dele para ao menos honrar certos compromissos previamente agendados, como, por exemplo, a turnê de This Is It, que foi anunciada como a última dele. Em uma de suas últimas aparições públicas para falar justamente sobre a turnê, durante uma coletiva realizada em Londres, Michael apareceu meio fora de si. Ele estava mais alto do que o normal e ele deixou a sala da imprensa fazendo moonwalk todo atrapalhado. Mas as teorias mais famosas sobre sua morte são aquelas que indicam que Michael não está morto e que tudo foi uma farsa. Então vamos começar por aí. E assim, tem muita gente que acredita também que ele orquestrou a própria morte para escapar dos credores. Exatamente. Essa a gente ouve muito falar. Agora vamos lá. Michael está entre os artistas que mais ganharam dinheiro na história. Mas o cantor também figura entre aqueles que mais gastaram. Sim. Na época de sua morte, ele devia mais de 500 milhões de dólares. O que corresponde a uns 2 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Né? E seu patrimônio pessoal já estava completamente deteriorado a essa altura. Mesmo pra quem tem muito dinheiro, 2 bilhões é muito dinheiro. E porque, às vezes a gente fala, mas pra quem tem tanto dinheiro, 100 mil não é tanta coisa. Tá, mas 2 bilhões é. Mesmo pra quem tem. E a única saída pra ele seria forjar sua morte e garantir ao menos o dinheiro do seguro de vida. De acordo com teóricos, tá, galera? Estimado em 80 milhões de dólares, aproximadamente 300 milhões de reais. Isso sem contar o impulso que uma notícia tão trágica daria aos negócios, o que de fato aconteceu. Sim. Só para ter uma ideia, o espólio do astro faturou perto de 2 bilhões de dólares, perto assim de 8 bilhões de reais. Como eu disse, é muita grana. Desde sua morte, sendo 825 milhões de dólares nos 12 meses seguintes e 74 milhões de dólares só no ano passado. Isso desde que ele morreu. Ou seja, ele continua ganhando muito dinheiro morto. Ai, ou não, né? Não sabe, enfim. Nenhum outro famoso rendeu tanto dinheiro como ele depois que morreu. Para contradizer essa teoria, temos o laudo do IML de Los Angeles que comprova a morte do cantor. Ou seja, a morte dele é dada como oficial. De acordo com o IML de Los Angeles, de acordo com os policiais, ele morreu. Mas ainda existem contradições. Mas a única coisa que a gente sabe é que ele vendeu muito depois, né? Exato. Bom, talvez a mais maluca das teorias sobre a morte de Michael é a teoria de que, cansado de tudo e de todos, como a gente já mencionou, e mergulhado em dívidas, o cantor teria arrancado uma página do livro de Elvis Presley, que supostamente fez o mesmo 32 anos antes. Reza a lenda que os dois sempre mantiveram contato e que foi de Elvis a ideia de viver como completos anônimos. Além de várias teorias que rondam o assunto, algumas incoerências na autópsia e falhas na história contada sobre a noite anterior fazem com que muitos fãs ainda dizem que ele está vivo. Além também de que muita gente diz, porque a gente pode acreditar em qualquer coisa mais, diz ter visto Michael andando por aí após sua morte. Teve muito comentário Muita gente fala isso. E o fato de muitos de seus amigos mais próximos não terem comparecido a seu funeral e o mesmo ter sido realizado com o caixão fechado o tempo todo, sem muitas explicações do porquê, até porque a morte dele não foi, não foi um acidente de carro, podia ter sido um caixão aberto. Uhum. Mas enfim, né, escolhas. Tudo isso ajudou com a propagação dessa teoria conspiratória. Fotos na ambulância de seus últimos momentos trouxeram especulações por parecerem muito forjadas. E, curiosamente, seu médico especialista... Essa parte é a minha favorita. Curiosamente, o médico especialista, o cara que cuidava dele, que inclusive, anos depois ele foi indiciado, ele foi culpado pela morte do Michael, porque... Enfim, nós não vamos contar como ele morreu nem nada disso, nós estamos falando de teorias. Mas esse mesmo médico ele foi culpado anos depois pela morte do Michael por causa dos remédios que o Michael tinha tomado na noite anterior. Mas enfim, o médico especialista dele, né, teria realizado horas antes de sua morte exames exigidos pela empresa de seguros para garantir que a família recebesse o dinheiro caso ele falecesse. Além disso, os resultados dos exames foram mostrados... os resultados dos exames mostraram que Jackson estava saudável. Então, assim... horas antes dele morrer, o cara fez exames pra empresa de seguros caso ele morresse. Isso é muito suspeito. Não, gente, isso é muito suspeito. Não estamos dizendo, como eu disse, verdades absolutas, mas que é suspeito. Mas é aquela coisa, eu acho que
no mundo dos famosos em geral, tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisa demais por baixo dos panos, que a gente não faz a menor ideia. Então, assim, mesmo, vamos supor que ele morreu. Tá, ele morreu mesmo, oficialmente, vamos supor. Supor, né, porque eu não sei. Vamos supor que ele morreu. Cara, deve ter tanta coisa sobre a morte dele que a gente não sabe. Tanta treta envolvida por trás, que tipo... Enfim. Em todas as coisas, né? Marilyn Monroe, tem tantos outros famosos que morreram, que tem... Deve ter tanta coisa por trás que a gente não faz a menor ideia. E é um trem E muito doido de voltando pensar. ao nosso programa anterior, né? Como referência, que a gente falou dos Illuminati, tem muita gente também que acredita, sei lá, que o Michael, ele foi morto por Illuminati também, pelos Illuminati. E a gente vai falar mais pra frente dos reptilianos, que tem uma certa relação aí com esse balacobaco aí, galera. Mas além de falarem, existe a teoria que diz que o Michael foi morto por Illuminati, existe a teoria que diz que ele forjou a morte pra fugir dos Illuminati. E da... Enfim, entre outras coisas. Os Illuminati estão essa tudo, treta, né? de que ele, entre aspas, fugiu com o Elvis Presley, meio que teve muita força, porque o Michael foi casado com a filha do Elvis. Então, tipo, né, a treta ali tava na família, né? Então, meio que... Não durou muito, mas eles foram casados, enfim. Então, eu acho que é daí que veio, porque o Elvis, a gente não vai aqui falar do Elvis, porque eu acho que tem teoria demais, porque ele morreu há um bom tempo. Então, parece que quanto mais tempo a pessoa tá morta, mais teoria aparece. Então, se a gente for falar do Elvis, a gente vai ter que tirar um programa inteiro só pra isso, e a gente já fez isso, inclusive. Só que a gente contou da vida dele, não da morte. Mas, enfim. Mas sobre o Elvis, tem muita teoria que fala sobre o fato de que o funeral dele foi caixão aberto, e muita gente diz que aquilo era um boneco, que ele parecia ter 15, 20 anos a menos do que ele tinha em vida, e que foi muito estranho, ele parecia muito de porcelana, e enfim, altas e altas teorias, mas uma das que eu achei mais, assim, foi essa do funeral, porque realmente, se você olhar a foto, em vida, ele tava, tipo assim, ele tava acima do peso nessa época, pouco antes de morrer. Ele tava um cara visivelmente mais velho. Ele tava com traços mais velhos. Só que, se você olhar a foto dele no caixão, ele realmente parece um boneco de porcelana. Ele parece ter 20 anos. Então, assim, claro que existem muitas coisas por trás disso que a gente não sabe. Eu não sei como funciona a pessoa lá que cuida do corpo antes de ir pro funeral. Então, deve ter muita coisa aí que a gente não sabe também. Só que é interessante pensar que não é exatamente a teoria mais louca do mundo, porque faz sentido. Mas isso não quer dizer que seja verdade. Apenas quer dizer que faz sentido. Só isso. E agora vamos falar daquela teoria que, se for verdade, é a maior mentira da história. Se essa teoria, se um dia na vida isso se confirmasse realidade, gente, essa foi a maior mentira contada pro ser humano. Só vamos pra uma ponte agora, porque a gente tem muito pra falar dessa teoria. Exato. Você está acompanhando Estreia com H na Rádio UnaErp. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong dava o primeiro passo na superfície do satélite natural da Terra. Essa foi a primeira vez que o homem colocou o pé na Lua. Há quem diga que essa foi, na verdade, a maior fraude do século, e que a Apollo 11 sequer foi lançada. Para respaldar essa teoria da conspiração, há dezenas de supostas falhas apontadas, como a bandeira tremulando em um ambiente onde não há vento. E é muito doido, porque tem gente... Porque, tipo assim, tem que ter um vento, né? A pessoa tem que ter um ventinho. Na verdade, não tem vento, né? As pessoas acreditam que nem vem, mas você olha a bandeira, ela tá lá. Ela tá... firme e forte. Essa é uma das pequenas coisas dentro das imagens da Apollo 11 e da... Enfim, eu não sei. Eu acho que é contraditório demais. E eu honestamente... Não, como eu disse, gente, nós estamos falando de verdades absolutas. Mas eu, honestamente, eu acreditava que o homem tinha pisado na Lua. Não tô dizendo que eu não acredito agora, mas eu acreditava fielmente nisso. Quando eu fui fazer a pesquisa pro programa de hoje, me surgiu uma leve dúvida. Plantou uma sementinha no meu cérebro que tá me dizendo, tipo, ih, gente, será? Só que eu acredito, porque eu acredito na ciência, eu acredito que é possível, só que, gente, eu não sei, são muitas inconsistências, entende? E muita gente acredita também, porque estamos falando de 1969. Exatamente. Será que temos uma estrutura tão assim pra colocar um homem na Lua?
Tipo, levar um homem à lua? E temos uma estrutura tão assim pra conseguir enganar tanta gente. Em 1969, gente, pelo amor de Deus. E assim, vamos lá. Vamos começar assim. Bandeira tremulando em um ambiente onde não há vento. A ausência de estrelas no espaço e a forma como o módulo lunar pousa na superfície sem deixar marcas na areia. Tipo assim, da mesma maneira que os argumentos de acusação são coerentes, a defesa também se mostra sólida e conta com diversos aspectos científicos para defender o sucesso da missão. A bandeira ondulando, por exemplo, aparece tremida devido à vibração que acontece no mastro de alumínio, assim que um dos astronautas o fixa no solo. A falta de estrelas, por sua vez, pode ser explicada pelo fato de que o pouso da Apollo 11 aconteceu durante o período da manhã, em que o sol brilhava forte. Assim, as câmeras não conseguiram registrar detalhes além dessa fonte de luz. O módulo lunar, por exemplo, pesa cerca de 17 toneladas e, de fato, não teria deixado marcas na areia, já que a camada de terra na Lua é tão fina que o módulo pousou, na verdade, em concha. A chegada do homem à Lua é uma das mais conhecidas teorias da conspiração de todos os tempos, e não faltam argumentos de ambos os lados sobre essa situação. Mesmo com toda a desconfiança e a possível encenação criada pelo governo norte-americano na época, os fatos científicos ainda parecem ser mais coerentes do que os argumentos contrários. E devo dizer que existem duas coisas que podem responder ao fato da... Eu tava lendo sobre isso e eu não pus aqui, eu não sei porquê, mas existem duas coisas que podem contradizer aquilo que dizem que na imagem não se vê estrelas. Ele tá, tipo, na Lua e você não tá vendo estrelas. Não só a parte de que eles fizeram isso durante o dia, realmente, então o sol tava brilhando e aquilo fez com que a imagem da câmera não conseguisse pegar os pequenos pontinhos de luz. Mas, além disso, a gente tem que pensar que, ok, era uma tecnologia muito grande, eles foram pro espaço, eles foram à Lua, só que, gente, era 1969. As câmeras tinham uma resolução muito menor do que hoje em dia. Então, assim, a câmera estava focada em algo. Os caras pisando na Lua, que no caso eu acho que era a coisa mais importante ali. Então, não tinha realmente como aparecer as estrelas, porque a câmera não tinha foco suficiente para pegar os pequenos flashes de luz. Mas, enfim, são só apenas pequenos detalhes e, enfim, continuamos. Vamos lá, então. Conspiração das sombras. Essa famosa teoria indica que há algo errado com as sombras da superfície lunar nas fotos capturadas por câmeras dos próprios astronautas. A alegação é que as sombras se movem em direções diferentes, como se múltiplas fontes de luz estivessem iluminando a cena. Ao reproduzir um cenário igualzinho... Enfim, ao reproduzir um cenário igualzinho à superfície lunar, iluminado com apenas uma fonte de luz, especialistas em câmeras e filmagens obtiveram o resultado esperado. A luz, de um baixo ângulo como o dos astronautas, pareceu ir em várias direções por conta da topologia lunar e seu desnivelamento. Já quando a câmera foi colocada sobre o cenário, todas as sombras ficaram perfeitamente alinhadas. Conclusão, a teoria das sombras foi derrubada. Uma de tantas, né? Uhum. Outra teoria, como nós falamos, é do céu sem estrelas. E para quem conhece um pouquinho sobre fotografia, aqui se trata de um caso de exposição do então filme fotográfico usado naquele tempo. Para que a imagem não ficasse desbotada, era necessário baixar o tempo de luz do filme, o que proporcionou sombras realmente escuras na foto. Assim, os pontinhos de luz das estrelas não foram capturados na imagem. E exatamente o que eu tinha falado. Eu esqueci que eu tinha colocado essa parte aqui, eu repeti ela antes, mas tá tudo bem. Enfim, vestígios de missões espaciais na Lua. Várias teorias orbitavam em torno da falta de provas sobre a presença de vestígios deixados na Lua pelas missões espaciais com humanos. Essa teoria caiu completamente por terra quando uma sonda da NASA registrou fotos aéreas da Lua, em que podem ser observados o equipamento e até pegadas de astronautas na superfície lunar. Vamos lá. Mastro e movimento da bandeira. Vamos voltar ali, né? Nas fotos e vídeos divulgados, uma das imagens mais famosas é a da bandeira norte-americana tremulando. Mas na Lua, onde não há atmosfera, consequentemente não existe vento. A explicação para essa teoria é que o mastro era formado por duas hastes, uma vertical e outra horizontal, para dar sustentação à bandeira e mantê-la aberta. Ao ser fincado no solo, a força empregada pelo astronauta criou um movimento, que durou algum tempo. Eu acho contraditória a resposta que eles têm para isso, porque se são duas hastes, seria assim e assim, né? Seria como uma cruz.
Então ela deveria ficar parada. Sabe? Eu não sei. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu não sei, eu acho bem contraditório. Mas tudo nesse fato aqui, tudo é contraditório, né, galera? Mas enfim. Bom, outra coisa interessante também sobre o que levou mais as teorias a crescer é o filme O Iluminado, que mistificou um pouquinho o Apollo 11. Os filmes de Stanley Kubrick têm um forte apelo popular que o submete a incontáveis e variadas teorias da conspiração. O filme O Iluminado, a adaptação do livro de Stephen King, foi bastante falho em vários aspectos, mas isso não tira seu mérito na tentativa de interpretar o livro. Muitos teóricos da superstição propõem que o filme O Iluminado foi uma maneira de tornar mito o acontecimento do Apollo 11. Se isso for verdade, isso sugeriria que Kubrick tinha amplos conhecimentos internos do assunto, uma vez que os mesmos teóricos associam Kubrick aos Illuminati. Voltamos a eles, né? Eles são sempre por aqui, galera. Por causa disso, ele poderia bem saber de praticamente tudo sobre questões espaciais. E é isso, né? E os conspiradores em Iluminado reforçam sua teoria citando uma das cenas do filme em que Danny maneja o foguete da Apollo 11 ao entrar no quarto 237, o que representa hipoteticamente o fato de que a Terra é distante da Lua em cerca de 237 mil milhas. Então, quando se constata que no filme nada naquela sala era real, os teóricos acreditam que essa foi a forma subliminar de Kubrick admitir que o pouso na Lua também não foi real. Ao mesmo tempo que isso pode, sim, de algum jeito, ser o Kubrick tentando dizer, tipo, olha, galera, foi falso, hein? Mas quem foi que disse que ele sabe disso? A menos que ele realmente seja um Illuminati, vai saber. Só que eu não sei, eu acho muito contraditório tudo sobre isso. Eu acho que, assim, o pouso na Lua é muito contraditório. E eu acho que por ter sido 1969, foi uma das coisas que... um dos fatores maiores para isso ser... as teorias serem tão grandes e terem tantas. Porque eu acho que as pessoas tiveram tempo demais para pensar sobre isso. Até porque, gente, 1969. O que era tecnologia naquela época? Não era. Porque não tinha. Não muito. Então, tipo assim, era pouquíssima. E a pouca tecnologia que existia estava na NASA. Então, se alguém poderia ter ido à Lua, teria sido a NASA. Só que, enfim, as teorias também surgem porque na época estava tendo a Guerra Fria. Reforçando, além de ser em 1969, estava acontecendo a Guerra Fria e tinha a corrida espacial. A treta toda lá da Rússia com os Estados Unidos. Então, por isso que os teóricos acham tanto, um dos motivos, não um dos fatores, acham tanto que isso pode ter sido forjado, porque estava tendo a Guerra Fria e seria algo como o governo americano queria... ganhar e passar à frente da União Soviética. Eles queriam ganhar a corrida espacial. Então, isso foi aí que surgiu. Foi aí que começou essas teorias. Porque eu acho que tinha coisa demais acontecendo naquele tempo. E se, caso, de alguma forma, isso realmente foi forjado, além de que foi a maior mentira não é nem do século, é do milênio. Mas além de que foi a maior mentira, o governo americano teria tido muitos motivos para isso. Eu acho que tinha muita coisa acontecendo naquela época. Acho não, né? Tinha. Então, é mais ou menos daí que começa todas as teorias de conspiração sobre a ida do homem à Lua. Porque, né? E, sei lá, eu acho que para as pessoas que acreditam, eu acho que é aquela coisa muito ilusória. Porque, gente, você olha pra cima, você vê a Lua. Ela parece tão pequenininha, mas na hora que você realmente para pra pensar sobre isso... Entende o que eu quero dizer? Eu acho que é um trem muito ilusório. Tipo assim, é impossível. Sabe? Eu acho que o pensamento dessas pessoas que acreditam. É impossível a gente chegar até lá. A gente não conseguiu até hoje nem desvendar o que tem no fundo dos mares. A gente vai descobrir o que tem lá em cima, entendeu? Então, mais ou menos isso. Eu acho que é daí que começa. Mas a tecnologia... e ela é muito forte, essas teorias também, que o homem não foi à Lua. Principalmente por esse viés histórico, né? Porque... sei lá, no meio da corrida espacial, que, tipo, mais ou menos você tá perdendo, alguma coisa assim, você tá com medo que alguém passe à sua frente, as pessoas acreditam mesmo que pode ter tido uma enganação aí, alguma coisa. Como eu disse, eu não quero acreditar ou deixar de acreditar em nada. Só que se você realmente parar pra pensar, gente,
É só pesquisar a quantidade de tecnologia que a NASA tinha naquela época. Mesmo que, sim, hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia. Só que pensa, em 1969 eles estavam atrás da corrida espacial por algum motivo. Porque eles acreditavam que isso era possível. Se eles acreditavam que era possível, eles estavam trabalhando para ter uma tecnologia para fazer possível. Então eu não sei, é complicado falar sobre isso, mas enfim. Agora, a elite dos reptilianos, que meio que entra também na corrida espacial, assim, entra ali no Homem à Lua, porque acho que tudo se baseia ali nos Illuminati, né? Porque todo mundo acha que é eles que estão tentando controlar tudo, então os reptilianos estão ali no meio. Mas enfim, a pergunta aqui é, você já ouviu falar a respeito dos reptilianos? Eles são personagens de uma popular teoria da conspiração que defende a ideia de que as maiores celebridades e líderes mundiais, entre eles a Rainha Elizabeth II, Bill Clinton, Barack Obama e até o Papa Francisco, seriam descendentes de criaturas de outro planeta, capazes de adotar a forma humana. Apesar de parecer piada, teóricos aceitam essa teoria como fato. Segundo conspiradores, os reptilianos pertencem a uma sociedade secreta chamada A Elite, que supostamente controla a Terra. Os Illuminati, né? Basicamente. E assim, vamos lá. De onde eles vieram? Vamos começar por aí, né? Basicamente, existem duas explicações sobre a origem dos reptilianos. Uma defende que eles evoluíram no nosso planeta mesmo e foram embora da Terra assim que desenvolveram a tecnologia necessária para fazer umas viagens lá entre as galáxias e voltaram para cá há alguns milhões de anos. A outra explicação seria a que eles são oriundos de um mundo localizado na constelação de Draco, e que eles teriam vindo à Terra há milhares de anos e convivido com os humanos até que, por alguma razão misteriosa, saíram de cena e passaram a viver secretamente entre nós. Contudo, esses seres começaram a acasalar com terráqueos e, com isso, alteraram nosso DNA. Dessa forma, os alienígenas teriam limitado a nossa consciência e nos convertido em criaturas mais facilmente controláveis, além de fazer com que os humanos se tornassem incapazes de usar toda a sua capacidade cerebral. Ademais, as pessoas com o material genético dessas criaturas em seus corpos poderiam ser possuídas pelos reptilianos que vivem em outra dimensão, ou seja, fora do alcance de nossa consciência. A próxima pergunta é como eles se infiltraram entre nós. De acordo com os conspiradores, os primeiros híbridos... gente, tá difícil. Os primeiros híbridos. Os primeiros híbridos de reptilianos com humanos eram considerados semideuses no passado e seriam os responsáveis por fundar as antigas civilizações da Mesopotâmia, Babilônia e Suméria. Entre outros, né? Depois, conforme a humanidade foi colonizando o resto do planeta, os reptilianos foram se espalhando e fundando as famílias reais que existem atualmente. Com isso, conseguiram conquistar posições de controle em todos os países, criando uma espécie de rede global que funciona como prisão na qual a humanidade vive sem se dar conta. Além disso, essas criaturas teriam contaminado a água, o ar e os alimentos com substâncias que tornaram a população mundial preguiçosa e burra, de acordo com teorias. E como funciona a hierarquia dos reptilianos? Gente, eu só queria dizer que a história é criada pelos teóricos, pelos conspiradores. A história criada é tão grande que tipo assim, tem uma hierarquia, tem tudo. É um trem muito doido. Existem duas classes de reptilianos, os puros e os híbridos. E a diferença entre eles é que os do primeiro são conscientes de sua condição e capazes de trocar de aparência, adotando sua forma humana ou de réptil conforme a situação. Por outro lado, os do segundo tipo não sabem que são descendentes de criaturas de outro planeta e são controlados pelos reptilianos que habitam a quarta dimensão. Os reptilianos puros criam, através de vibrações que alteram a consciência humana, uma aparência normal. Por essa razão, que embora eles meçam entre 1,5 m e mais de 3,5 m de altura e pareçam lagartos gigantes, nossos cérebros humanos registram a imagem de uma pessoa comum. Basicamente, essa parte tá dizendo que não é que eles são disfarçados, é isso. Não tá. Essa parte tá dizendo que não é que eles se disfarçam, é que o nosso cérebro não consegue enxergar eles como eles são. Ou seja, a gente tá conversando com um lagarto gigante, de 3,5 metros de altura, mas a gente tá vendo uma pessoa. Tá. Isso faz muito sentido. Ok. Eles têm parceiros extraterrestres, vamos lá. Existem rumores de que os reptilianos têm conexões com uma raça alienígena conhecida simplesmente como os cinzas.
Os cinzas têm uma teoria bem grande por trás deles. Não só essa parte em que liga eles aos reptilianos. Então, quem tiver interesse, pesquisa, porque é bem interessante aí saber sobre, né, os cinzas. Que aí é mais a questão dos extraterrestres mesmo, não é mais a questão dos reptilianos ou que vieram pra Terra, é mais do... Enfim. Bom, esses seres também seriam controlados pelos lagartos, né? Inclusive dizem que essas duas classes de criaturas andaram tendo seus casos. E seus filhos seriam como os cinzas, só que com pele de réptil. E teriam formado uma aliança intergaláctica para controlar a humanidade. No entanto, hierarquicamente falando, os cinzas viriam depois dos reptilianos. E nós, humanos, pertenceríamos ao escalão mais baixo. Ou seja, a gente tá, né, bem no limbo. Mas vamos lá, qual que é o objetivo deles? Supostamente. Na verdade, os conspiradores não sabem ao certo qual é o propósito deles, mas existem diversas teorias, uma mais maluca que a outra. Definitivamente uma mais maluca que a outra. Há quem acredite que as criaturas precisam do ouro que existe na Terra para que eles possam estabilizar a atmosfera de seu planeta. Gente, eles têm tecnologia pra vir até aqui buscar o nosso ouro e eles não podem fabricar? Ou, tipo, achar outro jeito de controlar a atmosfera? Enfim. E há quem pense que eles estão aqui simplesmente porque têm necessidade de poder e precisam exercê-lo sobre outra civilização. Essa é um pouco mais plausível. Porque, basicamente, eles querem ser donos da coisa toda, então essa é um pouco mais plausível, né, no caso. Contudo, existem pessoas que defendem a ideia de que tudo se resume aos reptilianos que habitam a quarta dimensão e que sua necessidade de consumir a energia negativa gerada pelos terráqueos. Sendo assim, eles estariam aqui para instigar conflitos e guerras constantes para conseguir o que desejam. Essa teoria fala não só sobre reptilianos, mas também sobre a quarta dimensão. Ou seja, é todo um novo amplo de situação aqui, né, galera? Mas, enfim. Bom, eu acho... a gente foi atrás e pesquisou pra falar sobre essa teoria, porque, assim, eu acho muito interessante, porque se você parar pra pesquisar, apesar de que eu não exatamente acredito, mas eu acho muito interessante, porque, assim, eu não estou dizendo que existem aliens aqui entre nós, ou que, sei lá, existem aliens em geral, só que existe. Só que é interessante pensar que nós não estamos sozinhos. Então eu acho que é por isso que essa teoria surge, porque eu acho que para algumas pessoas, aquelas pessoas mais assim, que param muito da vida delas para pensar sobre isso, eu acho que é muito assustador pensar que a gente tá sozinho. Então eu acho que é por isso que essas teorias começaram a surgir. Eles queriam colocar algo, tipo, falar que algo existe, entende? E junta-se a isso a parte dos Illuminati e também algumas fotos e coisas que eles usam como provas, entre aspas. Tem, inclusive, uma foto muito famosa da Rainha Elizabeth II. Eu não sei exatamente onde ela tá num evento, alguma coisa assim. Eu lembro que a foto é ao ar livre. Pesquisem depois, é Rainha Elizabeth II reptiliano. E ela tá com um dos olhos muito vermelho, só que não é um vermelho, tipo assim, o olho dela tá doendo. É um vermelho, tipo assim, tá saindo sangue do olho dela. E é muito assustador. Só que, gente, ela podia estar doente, eu não sei. Enfim, tantas possibilidades. E outra, aquilo podia facilmente ser um Photoshop. Dizem aí as pessoas que não é Photoshop, que já foi comprovado que não é, enfim. E Mas pode ser que seja, não sei. Sei lá quem tá dizendo que não é, vai que é o cara que fez. Não sei. Mas enfim. E existem outras tantas fotos, Barack Obama, existem muitas e muitas fotos. Então, eu só acho interessante trazer à tona esse assunto, porque pensar que o ser humano é capaz de criar uma teoria tão louca como essa, só faz... Pelo menos só me faz pensar que não é exatamente a coisa mais impossível do mundo. Porque se alguém teve a capacidade de pensar sobre isso não significa que é verdade. Mas também não significa que não é. Então, eu acho interessante colocar na mesa, só isso. Não estou dizendo que eu acredito, não acredito. Mas é bom colocar algumas teorias na mesa, pelo menos pra gente pensar um pouco sobre o assunto. Porque, sendo ou não lagartos gigantes, tem muita gente por aí importante tentando controlar o mundo. O fato é que
Durante toda a história, a gente, assim, tem uma teoria conspiratória mais doida que a outra. E Sempre. tudo tem uma teoria da conspiração. Então, só vamos pesquisar a respeito delas e é isso. Eu acho que é importante as pessoas saberem, conhecer essas teorias, porque às vezes uma pessoa que não tem o menor conhecimento de determinado assunto vê na internet uma dessas teorias e toma ela como verdade. Então é bom você pesquisar e ver todas. Tipo assim, você acha que o Michael Jackson tá vivo? Então olha todos os fatores de por que algumas pessoas acham isso e todos os fatores de por que outras acham que não é verdade. Então é bom você ver todos os lados antes de falar e tomar por verdade absoluta e sair falando por aí que realmente o Michael Jackson tá vivo. Um exemplo. Então, se você quer falar sobre isso, dizendo que é verdade ou dizendo que é mentira, então pesquise sobre o assunto. Eu acho que é muito importante você falar de um assunto que você entende. Nós não somos as pessoas mais entendidas do mundo, principalmente sobre esses assuntos. Nós estamos falando aqui o pouco que nós pesquisamos sobre o assunto. A gente pesquisou bastante, mas assim, ainda tem muito por trás que a gente não sabe, que, enfim, tem muita coisa sobre essas teorias que a gente nem chegou a olhar porque tem coisa demais na internet. Só que eu acho muito importante pesquisar sobre o assunto, porque realmente não dá pra falar de algo que você não entenda a fundo. Mesmo que seja algo tão louco como os reptilianos. Porque os reptilianos, eles vêm, no caso a teoria, não eles, a teoria vem dos Illuminati. E os Illuminati vêm do fato, vêm realmente da existência das sociedades secretas. Não estamos dizendo que os Illuminati existem, só que as sociedades secretas comprovadamente existem e muitas delas fizeram mal, outras até tentaram fazer o bem, mas muitas fizeram mal, muitas fizeram bem para a sociedade. Então é importante saber a existência de algumas que realmente são provadas e pelo menos olhar as teorias daquelas que a gente não sabe se existem, porque você tem que ter em mente a sua opinião sobre o assunto. Você não precisa acreditar ou não acreditar ou enfim, fazer o que você quiser, mas é importante saber, pesquisar. Conhecimento é tudo, galera. Então a coisa mais importante, eu acho, que a gente tem pra dizer no programa de hoje, além do fato de que polêmica, a coisa mais importante pra se dizer no programa de hoje é o seguinte: não acreditem em tudo que vocês leem. A gente tá falando de tudo. Fake news, né? Tudo mesmo. Fake news hoje em dia é a coisa mais que tem por aí, a coisa que mais tá rondando tudo e derrubando muita coisa, mas enfim. Então, além, não só essas coisas, essas teorias loucas que nós estamos falando, como os reptilianos, mas pesquisem e, de verdade, entendam, conhecimento é tudo. Então, assim, é importante não sair afirmando alguma coisa assim que você não tem provas e é isso. E assim, que nem, como que eu posso usar como exemplo? A pós-verdade, tipo, você acredita naquilo que você acha que é verdade, tipo, basicamente. Não faz muito sentido, mas não saiam acreditando em tudo. Deem uma pesquisada, sabe? Pesquisem, assim, várias fontes, deem vários olhares ao mesmo assunto. Ângulos, porque às vezes um pode ser verdade, um pode ser mentira, sabe? Não é tudo que é verdade, nem tudo que é mentira. E a gente não tá necessariamente dizendo para as pessoas não falarem suas opiniões. Porque, tipo assim, eu posso ter uma opinião sobre os reptilianos, ou sobre Michael Jackson, enfim. E vocês e a Lawane podem ter outra. Só que é muito importante você, pelo menos, entender o que você tá falando antes de você dar a sua opinião. Porque mesmo, vamos supor, que você pesquise tudo que tiver pra pesquisar nesse mundo sobre a morte do Michael Jackson. Eu tô dando o Michael Jackson como exemplo porque ele é o mais, eu acho que é o mais falado. Mesmo que a ida do homem ao espaço é a mais polêmica, o Michael Jackson é o mais falado. Mas enfim, então vamos supor que você pesquise tudo. Você sabe tudo que tem na internet. E a sua opinião é que ele tá vivo. Tudo bem, fala a sua opinião. Mas pelo menos tem argumentos pra falar sobre ela. Tenha fatos concretos. Tenha fatos. Mesmo que seja fatos meio loucos, pelo menos você pesquisou e você viu todos os ângulos antes de você decidir que a sua opinião é aquela. Então façam isso. Se você quer falar sobre algo, se você quer entender sobre algo, repito, que é a nossa frase do dia, conhecimento é tudo. Então não acreditem em tudo que vocês leem. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa boa. A internet é muito importante hoje em dia porque traz conhecimento pra gente que antigamente era muito mais difícil de se conseguir. Só que também tem muita gente ruim na internet tentando fazer as pessoas ficarem um pouco mais burras e acreditarem em qualquer coisa. Então não deixem isso acontecer. Se vocês acham uma teoria interessante, pelo menos pesquise todos os lados dela. Por que essa teoria começou a existir? Quem criou ela? De onde ela veio? E por que ela existe? Então isso é muito interessante, é muito importante. E é basicamente essa é a lição moral de hoje. E é isso mesmo, né?
E é isso aí, galera. Infelizmente não vai dar tempo da gente falar sobre nossa última teoria, porque já estamos, assim, passado do tempo aqui. Mas talvez a gente volte a falar de teorias mais pra frente, um dia, porque... É uma coisa que tem muito assunto. Tem muito assunto e tem tanto pra se falar, mas enfim. Basicamente, tudo que existe, você tem uma teoria da conspiração. Já parou pra pensar nisso? Tudo tem uma teoria da conspiração. Exatamente tudo. Mas agora vamos lá. Finalizamos agora mais um Estreia com H, sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Participaram do programa dessa segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018, Laís Garcia, Lauane Meira e a técnica... Flávia Coutri. E uma excelente tarde a todos vocês. Muito obrigada pela audiência e continue com a programação aqui na Rádio Unaerp. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja